Olá, meu nome é Hugo Marcos e hoje a gente vai continuar a matéria do ESA. Vamos falar da ocupação holandesa no Brasil, em Pernambuco. Então, como é que estava o mundo naquele momento? O que estava acontecendo? Nós estávamos no tempo da União Ibérica, nós já falamos sobre a União Ibérica, que foi a união da coroa da Espanha com a coroa de Portugal. Portugal passou a ser não seria uma posse porque ele manteve seu status de reino, mas seria governado por um rei espanhol. E isso desagradou muitos holandeses que tinham relações comerciais com Portugal. Portugal tinha relações comerciais com a Holanda. O próprio açúcar era refinado na Holanda. Então, a Holanda tinha um privilégio no comércio açucareiro no Brasil. Então, o que aconteceu? A Espanha, como a Espanha é inimiga mortal da Holanda na época, por quê? Porque a Holanda estava ficando independente da Espanha. E isso ficou mal visto, visto em maus olhos pelos espanhóis que não queriam essa independência. E para piorar os espanhóis, deixar eles com mais dor de cabeça, era uma revolta protestante. Era um conflito na Holanda, que eram os protestantes que estavam tomando posse do, do, do governo holandês. Então vamos lá. Como a Holanda perdeu esse privilégio, ele juntou. Houve dois conflitos. O primeiro, a Holanda falhou em tentar tomar Pernambuco. O segundo, ela conseguiu. Então vamos lá. A Holanda toma Pernambuco. Pernambuco passa a ser parte da Holanda. E a Holanda não depende mais dos portugueses para ter açúcar, já que eles tinham um território onde produzia açúcar. As companhias das Índias Ocidentais estavam ficando poderosíssimas. A Holanda estava batendo de frente com a Inglaterra e França. Ela estava cada vez mais crescendo. Vai chegar na época da Guerra dos 30 anos, por exemplo, que a Holanda vai ser uma potência poderosíssima, uma potência rica, e estava entrando nessa corrida pela América. A França queria, a Inglaterra queria, a Holanda queria, então eles tinham essa corrida pela América. Só que a Holanda, ela não começou colonizando, ela chegou aqui, já era colonizada. Então o que a Companhia das Índias Ocidentais fazia? Tomar dos espanhóis. Esse era o objetivo deles, chegar e tomar dos espanhóis. Então, como eles tomaram a Guiana, hoje o Suriname, tomaram Pernambuco, tomaram mais ilhas no Caribe. Caribe, vocês entenderam? Tomaram cidades. Então, Pernambuco passou a ser um território holandês. E ele pode ser dividido em 3 fases. Vamos ver. A primeira, de 1630 a 1637, que é marcada pela resistência luso-brasileira. Era marcada pela resistência, porque os brasileiros, os portugueses no Brasil, via com maus olhos os espanhóis. Eles vieram o que fazer aqui? Vai tomar nosso açúcar, vai tirar nosso engenho, a gente vai perder dinheiro, a gente não vai fazer comércio, porque eles vão tomar tudo, vai substituir a gente por holandeses. Então eles tinham esse medo. Então houve uma resistência. Depois houve um período de paz, que é o segundo período, que é de 1637 a 1644. Num período de paz, chamado de paz nassoviano, que é o período de Nassau. Nassau governava, vou falar dele. E houve o terceiro período, que é o último, que é de 1645 a 1654, com a expulsão dos invasores da Conjuração Pernambucana. Então, o que aconteceu então? O Maurício de Nassau foi mandado para cá, foi um governador impressionante, competente, ele era incrível, um dos maiores nomes do governo. Então, o que a Holanda fez aqui?
Antes, na época dos portugueses, quem financiava o açúcar no Brasil eram os bancos holandeses. Como o Portugal passou a fazer parte da Espanha, não era mais os holandeses que financiavam o açúcar. Então, o que Nassau fez? Nassau chegou e falou: olha, pessoal, a gente vai voltar aquele esquema, nós vamos te fazer empréstimo, vocês vão fazer o açúcar e vai exportar o açúcar e todo mundo vai ficar feliz. Então, o que aconteceu? Ele voltou a financiar o açúcar no Brasil. No Brasil. Outra coisa também muito importante foi a liberdade religiosa. Aí a gente olha, a Holanda não era protestante, eles não guerreavam contra os católicos, não oprimiam os católicos na região da Bélgica, que eles reivindicavam, que eram espanhóis. O governo tinha que ser protestante? Sim, claro, mas isso lá. Aqui no Brasil é uma coisa diferente. Se eu chegar aqui em um país católico, fortemente católico, e eu impor a minha religião sobre eles, eu não vou ter o apoio deles. Então o que Nassau queria? Nassau queria o apoio dos brasileiros. E isso não seria possível sem liberdade religiosa. Eles vão ver, eles são protestantes, a gente é governado por protestante, mas ele deixa eu ser católico. Então eu vou ser católico. Então, deu essa questão. Então, Nassau teve um governo magnífico, ótimo. Quem sabe, talvez, tô só falando, se a Holanda continuasse com Pernambuco, hoje Pernambuco seria uma das regiões mais ricas do mundo, né? Que os holandeses sabiam administrar, eles tinham esse dom da administração. Tô falando em Pernambuco, se a gente olhar em Suriname não é bem assim. Mas vamos lá. Então, Nassau estava governando, tudo bem, estava indo tudo ok. Só que aí houve a Guerra dos 30 Anos. Uma guerra entre protestantes e a França contra católicos, Habsburgos. Um conflito religioso e político. E Nassau, o modelo de governo de Nassau não era mais interessado. Não queriam mais aquele tipo de governo aqui no Brasil. Então o que eles fizeram? Eles levaram Nassau de volta à Holanda e colocou um novo governador. Esse novo governador queria governar com mãos de ferro. Ele queria obrigar aos fazendeiros, aos latifundiários, o povo rico daqui, a pagar muito rápido o que eles deviam, queria explorar, aumentar o imposto. Então, eles não gostaram e houve uma revolta que expulsou os holandeses. Mas nesse tempo de revolta, Pernambuco não voltou às mãos espanholas, ele voltou à mão portuguesa. Porque lá em Portugal houve a guerra de... Esqueci o nome da guerra. Eu sei que o nome da guerra, a Guerra de Restauração. Guerra de Restauração, que restaurou uma casa portuguesa para Portugal, que foi os Braganças. Então, acabou aí a conjuração pernambucana, a invasão holandesa, e voltou às mãos portuguesas. Só que nunca mais foi a mesma coisa com questão Portugal e Holanda, porque a Holanda tinha agora ciência de como fazer o açúcar, tinha ciência da refinação do açúcar, então ele não dependia mais de Portugal. Ele veio e aprendeu como é que faz açúcar, viu como é que é o solo, vou lá e vou plantar nas minhas outras colônias, pronto, acabou, não preciso mais de Portugal. Então, foi uma pena para Portugal, mas Holanda se tornou independente, por assim dizer, com relação ao açúcar. Então é isso, pessoal. Na próxima a gente vai continuar falando do Brasil colonial. Vou ver aqui, lembra o livro que eu estou usando. Deixa eu mostrar para vocês. Esse livro, muito bom, vocês têm que comprar, se vocês puderem, muito informativo. Gostei muito dele. Então, beleza, é isso. Deixa eu dar um joinha. Tchau, tchau.